Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, telespectadores da TV Assembleia, eu quero manter o debate no tema Copa do Mundo, mas sob uma outra lógica, deputado Marco Rota. Vossa Excelência sabe o respeito, o carinho, a admiração que eu tenho por Vossa Excelência. Mas eu, deputado Marco Rota, sinceramente, estou muito menos preocupado com o que os ingleses estão falando sobre a Copa do Mundo em Manaus e muito mais preocupado com o que os governantes do Amazonas estão fazendo com a Copa em Manaus. O que os governantes do Amazonas estão fazendo com a Copa em Manaus é muito mais grave do que o que os tabloides ingleses estão falando sobre a Copa de Manaus. O G1, e eu peço que o apoio coloque na tela, acaba de publicar um relatório das obras de mobilidade urbana vinculadas à Copa do Mundo, noticiando que 75% das obras de mobilidade urbana vinculadas à Copa do Mundo estão atrasadas ou descartadas. E o G1 publicou um quadro, eu peço que o apoio coloque no quadro, o G1 publicou um quadro sobre a situação atual de cada uma das sedes da Copa do Mundo no que diz respeito à mobilidade. Belo Horizonte, obras em andamento, BRT, corredores exclusivos e terminais. Brasília, corredores exclusivos. Cuiabá, VLT e corredores exclusivos. Curitiba, BRT, corredores exclusivos e terminais. Fortaleza, VLT, BRT, corredores exclusivos e terminais. Natal, corredores exclusivos. Recife, BRT, corredores exclusivos e terminais. Rio de Janeiro, BRT e terminais. Salvador, terminais. São Paulo, terminais. Manaus, nada. Nada. Nenhuma das 4 obras vinculadas à mobilidade urbana na Copa do Mundo em Manaus nem iniciou, deputado Fausto Souza. Peraí, aí o povo, a classe política e os jornais de Manaus estão indignados porque os ingleses estão dizendo que aqui é muito quente? É isso mesmo que eu estou ouvindo? É isso mesmo que eu estou ouvindo? Que no estado em que o governo do estado recebeu 1 bilhão, não é 1 milhão não, 1 bilhão e 800 milhões de reais para fazer obra de mobilidade e não executou nenhuma das obras de mobilidade, o povo desse estado, a classe política desse estado está conformada com isso e está indignada porque os ingleses estão dizendo que aqui é muito quente. Eu morava na Suécia e não sabia, deputado Tony. Eu moro em Estocolmo e não sei. Porque a Manaus que eu vivo é muito quente. E para mim é agradável, prazerosa e maravilhosa. Mas muito quente e muito úmida. A Manaus que eu moro, segundo o relatório de organismos internacionais, é a 52ª cidade mais violenta do mundo. A Manaus que eu moro, segundo relatórios nacionais, é a campeã nacional de homicídios por 100 mil habitantes. E o povo, a imprensa, a classe política está indignado porque estão dizendo que aqui é muito violento. Dorme de porta aberta, deixa a chave na ignição do carro. Manda o teu filho sozinho andar pela rua. A Manaus que eu vivo, segundo o relatório do IBGE, tem 640 mil pessoas
abaixo da linha de pobreza. Tem 640 mil miseráveis, deputado Tony Medeiros. É a quarta cidade que tem mais miseráveis no país. E aí estão indignados porque estão dizendo que aqui tem muita pobreza. É isso mesmo? Espera aí. Eu não estou nem aí, porque o tabloide inglês está dizendo que aqui é muito quente, que aqui é muito violento, ou que aqui tem muita pobreza. Eu estou indignado é com quem fez desse estado e dessa cidade campeã nacional de homicídio, uma das mais violentas do mundo, e a quarta com o maior número de miseráveis do país. E me desculpem, quem fez de Manaus isso não foram os tabloides ingleses e nem o técnico da seleção inglesa. Quem fez de Manaus essa cidade foi o grupo que governa o estado do Amazonas há 30 anos. Há 30 anos. E aí agora está todo mundo conformado com uma dívida de 600 milhões de reais numa arena para o povo do estado do Amazonas pagar com o suor do seu trabalho. Está todo mundo conformado com a não execução de nenhuma das obras de mobilidade urbana, e está todo mundo indignado, porque disseram que aqui é muito quente. Vamos respeitar. Vamos respeitar em que estado de preocupação, de responsabilidade, de enfrentamento dos problemas da cidade, nós efetivamente chegamos. A nossa indignação, na minha humilde opinião, eu posso estar errado, talvez até devo estar, porque quase todos pensam diferente, quase todos não estão conformados com a arena de 600 milhões de reais, estão conformados com a não execução de nenhuma das obras de mobilidade, estão conformados com o fato de Manaus ter 640 mil pessoas abaixo da linha da miséria, estão conformados com Manaus ser a 52ª cidade mais violenta do mundo, estão conformados com Manaus ser a campeã nacional de homicídios por 100 mil habitantes, porque estão canalizando toda a sua indignação para os tabloides e para o técnico da Inglaterra, que disse que aqui é muito quente. O Parreira também disse. Deputado Fausto, a pelada que Vossa Excelência jogava nunca foi 2 horas da tarde. Aqui nossas peladas começam 4, 5 horas, porque é muito quente, porque é muito úmido. E é maravilhosa, é bela, é prazerosa, é a cidade que eu nasci, é a cidade que eu vou morrer, quente e úmida, por vontade de Deus e da natureza, que é belíssima. Agora é também a cidade pobre e violenta, e aí não por vontade de Deus, mas por vontade dos homens que governaram essa terra e que governam essa terra até hoje. Portanto, me parece que nós devemos refletir um pouco mais sobre para onde canalizar a nossa indignação. Eu sei que desperta um sentimento na população de reação. É aquela história quando a gente briga com o nosso irmão. Eu posso dizer que o meu irmão é feio, que ele é gordo, que ele é muito, só chega atrasado nos compromissos. Se alguém disser, eu vou ficar com raiva da pessoa. Então o sentimento, eu entendo que seja um pouco esse, mas com a responsabilidade que tenho como homem público, não posso permitir que essa panaceia que estão criando, e a imprensa joga um papel fundamental em criar essa panaceia, fundamental, porque não faz uma matéria sobre a não execução das obras de mobilidade, mas dá manchete para o técnico da Inglaterra, porque disse que aqui é muito quente. E aí vai todo mundo nessa onda. Todo mundo nessa onda. Aí a Copa passa, nós temos aqui 4 jogos, acho que são 4, alguns muito bacanas. Inglaterra e Itália deve ser
bom jogo, e depois, no day after, no dia seguinte, fica uma dívida de mais de R$1 bilhão para ser paga com o suor do povo do Amazonas. O governador diz em todo canto que a Arena Amazônia custará 500 mil por mês para mantê-la. Multiplica isso por 12, nós estamos falando de 6 milhões de reais por ano para manter a arena em pé. 6 milhões de reais é uma escola de tempo integral. A Arena Amazônia vai custar uma escola de tempo integral por ano, um dia depois da Copa. Um dia depois da Copa. E nós estamos batendo palma para isso, indignados porque disseram que aqui é muito quente. Eu, sinceramente, quero destoar dessa onda de defesa da Amazônia, a crítica. Eu não estou nem aí para bobagem. O cara que diz que anda, que tem aracnídeos, escorpião no meio da rua aqui, é um idiota, que não merece nem que a gente leia, que não merece nem que a gente se incomode com isso, é um imbecil completo. Agora, um cara que diz que a nossa arena é no meio da selva, tem que receber aplausos, porque ela é no meio da selva, e é isso que faz ela diferenciada, é isso que faz o nosso estado bonito. Nós não podemos nos indignar porque alguém disse que a nossa arena é no meio da selva. Ora, nós não nos vangloriamos de que temos 98% da nossa floresta preservada, portanto nós temos aqui nos orgulhar de que a nossa arena é no meio da selva. Portanto, eram essas as reflexões.